Olá, bom dia. Que a graça do Senhor permaneça. Que eu estou dando bom dia agora para o pessoal que está em casa. Está sendo transmitido. E eu quero dizer para vocês que esse recurso que você está tendo agora, tá? Aproveite, porque está sendo cada vez mais desafiador a gente poder transmitir cultos ou pregações na internet. O aumento da censura, ou do discurso. Eu falei isso no domingo passado. Na época de eleição, há 8 anos atrás, eu fui intimado pelo Ministério Público por transtorno à ordem pública. As minhas pregações estavam sendo muito contundentes quanto a posicionamento político. Não que eu estava protegendo um candidato em relação a outro, não, eu estava defendendo princípios. E quando cheguei em casa, estava lá o e-mail do promotor lá me intimando, porque eu estava fazendo um transtorno à ordem pública. Veja, foi um recurso que começou na pandemia. A gente percebe que é um recurso realmente para quem está sem condição de estar em casa, como o Marcos, que está acompanhando, a Vera está aqui, a esposa dele. Mas existem coisas que numa escola bíblica dominical é importante que não seja divulgado, porque acaba a gente não tendo a intimidade de tratar alguns temas. E aí a gente acaba sendo sempre na sala de aula ou no púlpito, sempre de uma maneira panorâmica, e o pastor está falando. E algumas coisas, não sei se você já escutou essa expressão, o óbvio tem que ser dito. Então, muitas vezes, o pastor acredita que os irmãos estão subentendendo, e os irmãos estão pensando, será que o pastor está querendo dizer o que com isso? E a gente sai daqui e ninguém sabe o que é que foi falado. E cada vez mais, e essa é a função do pregador. A gente vai trabalhar isso, eu, o pregador, hoje. A função do pregador, e aí, é que ele tenha de um lado do braço a Bíblia e do outro lado o jornal. E o Charles Spurgeon, o mestre ou príncipe dos pregadores, quando se estava falando sobre evolucionismo, ou seja, ele pregava e no seu sermão ele combatia esse tipo de conhecimento, de tentativa de teoria. Então os irmãos percebem que o profeta, o pregador, é alguém que faz esse embate com a realidade. Então, essa era a função do pregador, né? Arrependei-vos. Ele combatia a corrupção. E para você ter uma ideia, se o pastor não fizer isso, se o pastor ele não trouxer a verdade e aplicar isso à realidade da própria igreja, da sociedade, sabe o que vai acontecer com ele? O que aconteceu lá no livro de Amós. Amazias, que era o profeta na época em Israel, para ele não ser perseguido, ele nunca confrontava o rei, nem a corte. Então as suas pregações eram sempre superficiais. Teve que o Senhor chamar Amós como um boiadeiro, se fosse hoje do agronegócio, se fosse alguns anos atrás, seria lá de Rondônia, seria lá de Vilhena, para falar ao povo. Amazias ficou tão preocupado com isso, que aí o seu pescoço, a sua cabeça estava a prêmio, que ele chega para Amós e disse, vai cuidar do teu boi, volta para a tua cidade. E aí, Amós olha para Amazias e fala assim, por que você parou de profetizar em Israel? A tua esposa será uma prostituta, e os teus filhos morrerão à espada. Ou seja, eu não brinco com a criatividade de Deus quando é para castigar. Ele deixa Amazias vivo, mas destrói a família dele.
Então, quando o pastor ele traz aqui a exposição bíblica e faz esse confronto com a sociedade, é algo que é uma tentativa de proteger a sua própria família. Aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, temos esse DNA de famílias que cuidam de famílias. Então, o quanto é importante o pastoreio aqui, nós olharmos para as famílias e ver que todas elas estão envolvidas. Temos paróquias, igrejas de vários estilos. Tem igrejas que o foco é universitário, e você vai perceber como a Igreja Presbiteriana de Alphaville, campus, ali de Alphaville, perto do Mackenzie, lá em Tamboré, que você vê que a estrutura é voltada para receber o público jovem. Mas você também tem o campus da Igreja Presbiteriana de Alphaville, que é mais no centro do condomínio, que é muito parecido com a nossa. Então, o DNA da Igreja Maranata, isso não é eu que estou dizendo, é alguém que está chegando há 1 ano e meio em São Paulo e percebeu que aqui é uma igreja que sempre cuidou de famílias. A gente tem consagrado o nosso encontro de casais com Cristo, né? Veja, enquanto algumas igrejas presbiterianas, isso é uma realidade, muitas você vai hoje e não tem mais crianças. A taxa de natalidade em algumas congregações presbiterianas está abaixo de 1 por casal. Casais, não queremos ter mais filhos, ou não quero ter filhos. E vai absolvendo essa ideia de que criança é um custo. Veja, e o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que são os nossos filhos? Então, a gente acaba absorvendo, não, mas espera aí, pastor, isso é naquela época, o crescer e multiplicar, isso é para aquele tempo. É pensando assim que começam a entrar coisas dentro da igreja como, não, um pastor heterossexual, isso aqui era para aquele tempo. O pastor ele pode ter qualquer orientação. E aí o pessoal vai reinterpretando e vai tirando mensagens e textos bíblicos para a gente ter uma fé que entre na nossa própria caixinha do que é certo ou errado. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é a verdade. Mas hoje, quando seu filho é ensinado na escola, ele coloca um pronome antes de ser, ele coloca, em vez do artigo, ele coloca um pronome, a sua verdade, a minha verdade. Bem, queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 12 até o verso 18. Eu quero dar essa palavra pastoral. Você que tem adolescente, você que tem criança na igreja, que tem neto, coloque no seu coração de comprar uma Bíblia física para os seus filhos. Parece algo que assim tão banal. Voltemos ao clássico, queridos. Sabe por quê? Eu digo, a começar pela minha própria família. Eu fiquei horrorizado, um mês retrasado, que o pastor pediu para abrir um livro da Bíblia e o Caleb ficou e foi procurar no índice. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Ele disse, meus filhos, eu ensinei para vocês. Ele disse, não, vamos voltar do zero e vamos começar o nosso culto doméstico decorando novamente as sequências da Bíblia, dos livros da Bíblia. E na igreja, o Caleb, não, está aqui minha Bíblia, vá, o pastor mandou abrir agora. Sim, em Romanos, procura agora Romanos. E aí ele fez essa competição com o irmão mais velho. E agora, coisas simples. Por exemplo, se perguntarmos para um adolescente presbiteriano hoje, você poderia orar o Pai Nosso? Você sabia que muitos não vão saber?
E aí fala assim, não, pastor, mas Pai Nosso é uma reza. Você quer ficar repetindo Pai Nosso, Pai Nosso? Só que o Pai Nosso é uma estrutura de oração. E aí, quando o filho é chamado para orar, ele começa, manda fogo, Senhor, manda fogo, manda fogo. Ele foi pegando esses jargões, manda fogo, e não sabe nem o que significa. E a gente vai trabalhar um pouco isso sobre como a gente se perdeu e qualquer conhecimento sem Deus, ele não é libertador. Ele nos frustra. Você vai perceber isso. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 1, verso 12. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrilhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei-me em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vi a saber também isto, e é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade que nos alcançou, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua misericórdia que Tu nos alcançou. E te pedimos, nesta manhã, ilumina as nossas mentes, aquece o nosso coração com a Tua palavra, nos transforma, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem, temos como o limite da sabedoria humana, né? E estamos vivendo um grande desafio, porque nunca foi tão fácil aprender, não é verdade? Nunca foi tão fácil. Se você quiser aprender a fazer crochê, você não precisa encontrar uma irmã que mora lá no alto da serra, que só ela sabe fazer aquele ponto. Não. Você vai lá no YouTube, ponto tal, e vai encontrar. As receitas das irmãs aqui da igreja, que tem aqueles livros de receita que parecem uns pergaminhos. Aí você vai lá no YouTube e está lá a receita. Hoje a gente não tem desculpa em relação à falta de conhecimento, não é verdade? O meu próprio filho falou assim, pai, como é que o senhor ainda está no Brasil? Na época do senhor não tinha YouTube? Eu disse, filho, como é que eu vou saber? Ele contou isso porque ele viu uma vaga de emprego para controladores de voo lá na Austrália. E eu também sou controlador de voo. $150 mil anuais. 21 colegas saíram de São Paulo e foram para lá, para trabalhar lá como controlador de voo. E aí meu filho falou, pai, como é que o senhor ainda está no Brasil? Eu falei, filho, não havia YouTube. Ou seja, queridos, ao mesmo tempo que está fácil, há uma corrida para que a gente possa fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E veja, não há nenhum problema quando você busca isso para servir ao próximo, para evidenciar a glória de Deus. Mas estamos vivendo um momento, e isso, na verdade, picou o próprio pastor, como se fosse uma serpente do conhecimento. E o que vemos são pastores
líderes que procuram um currículo atrás do outro para servir apenas de título, para que ele possa exercer autoridade, domínio e ser, na verdade, um grande imperador na igreja. E diante das discussões, não, irmão, o senhor está equivocado. Eu é que tenho o meu doutorado, minha pós-graduação em ensinos dos moabitas, minha especialização em filisteus, eu tenho todo o conhecimento em divindade. O irmão realmente está equivocado. Fica mais um pouco na igreja. Ou seja, há uma corrida por conhecimento, pelo próprio conhecimento, ou apenas para mostrar. Quem nos dera os próprios adolescentes que querem saber mais do que o outro e se dedicam a temas polêmicos para justamente um enfrentar o outro numa discussão. Então, estamos vivendo um tempo como esse, da busca do conhecimento pelo conhecimento. É tanto que se você não buscar todo esse conhecimento, vão dizer para você, o José está vivendo uma bolha. Você está vivendo só no seu mundinho. Ou seja, se você não se encher de todo o conhecimento do mundo, você é chamado de gente que tem a cabeça pequena. Está diante de nós um texto do O Pregador, ele que foi rei em Israel, que conheceu todas as coisas. Não é alguém aqui, e que a própria literatura nos diz que foi o próprio Salomão. Não está aqui um homem que subiu a serra da Mantiqueira para viver plantando morangos e não queria saber nada de leitura. E está aqui um homem sábio, em todo entendimento, que se esforçou em conhecer, governou Israel, bem como foi instruído. Ele sabia discernir entre o bem e o mal. O próprio Deus o encheu com toda a sabedoria, e esse homem vai falar sobre o acúmulo de conhecimento, pelo próprio conhecimento. Esses dias, até o meu filho de 15 anos perguntou, pai, o que eu devo fazer para ser presidente da UPA? Digo, eita, mas para que você quer uma coisa dessa? Isso é muito grande, filho. Eu quero ser o presidente da UPA, o que eu faço? Eu digo, filho, então seja. Procure servir, porque nenhum cargo é para ser servido. É para servir. Sirva. E ele parou, é mesmo. Então eu não preciso ser presidente da UPA para servir mais. Eu começo a servir agora. Veja, o mundo aí fora fala para que você tenha mais conquistas do próprio conhecimento para que os outros possam te servir. Mas na medida que você conhece, você sente que você fica mais tranquilo quando conhece todas as coisas? É porque a minha de 6 anos não conhece muito as decisões de Alexandre de Moraes. Mas para aqueles que já estudam direito, falam assim, meu Deus, que absurdo. Mas é ele que julga, é ele que é o promotor. Não há defesas. Advogado, não há defesas. Isso aqui foi contra a instituição e não contra mim. Queridos, na medida que você olha para o Supremo Tribunal, onde as minhas expectativas da justiça, você... Opa, peraí. É tanto que o conhecimento faz você, ao entrar no fórum, cheio de esperança como um grande estagiário, encontrando naquela arquitetura como o símbolo da moralidade, de sobriedade, e quando você chega perto do seu advogado e diz, psiu, eu já conheço o juiz da causa, e ele vai ser favorável. Não, mas deixa eu falar a verdade. Não, você não precisa falar a verdade. Você só precisa falar esse script aqui, porque eu já conheço o juiz. Ou seja, a minha filha de 6 anos, ela deita e dorme tranquila. Mas para aqueles que têm causa na justiça e já conhecem como é a nossa justiça brasileira, fala, meu Deus.
E se não bastasse o tanto de conhecimento que pode vir até nós, o próprio Estados Unidos agora percebe que o PCC, o primeiro comando da capital, que começa aqui em São Paulo, é a maior instituição criminosa do Ocidente. Aí já somos campeões e não precisamos nem enfrentar a França na final. Você percebe que quanto mais conhecimento sem Deus é o desespero? Se a gente olha para o quadro econômico, vai dizer, meu Deus, se eu demitir os funcionários, pode dar bom, mas se eu trazer mais funcionários, eu sou responsável pela saúde mental. E a gente vive esses dilemas gerenciais, porque é melhor ficar sem conhecer. Mas será que essa é a solução? No verso 12 ao 13, ele começa no verso 12 falando que eu, o pregador, fui rei sobre Jerusalém. Ele estabelece sua credencial. Aqui é como dizer assim, olhem para mim, eu fui rei em Jerusalém. A ideia de eu servi ao meu povo, eu protegi o meu povo. Não é alguém que está fazendo um discurso inflamado que nunca trabalhou. É interessante que quando meu filho falou assim, eu quero ser presidente, eu disse, mas você nunca trabalhou? Não, é presidente da UPA. Mas já teve um presidente que nunca trabalhou. Verso 13. Me desculpe os sindicalistas, mas a gente está entre amigos. Independente de você estar assistindo isso aí em casa. Ou seja, é alguém que viveu tudo isso. E ele fala, apliquei-me, verso 13, a buscar, a inquirir com sabedoria. Ou seja, isso mostra intensidade, pesquisa, exaustão, uma investigação minuciosa, um método rigoroso. Eu não estava aqui na ociosidade, porque hoje alguns dizem assim, a criatividade do ócio. Fique parado, olhando apenas para o céu, e quem sabe Deus vai te mostrar toda a sabedoria. Não, eu servi, eu estudei e eu sei do que vou falar. Este cansativo trabalho Deus deu aos filhos do homem, ou enfadonho trabalho, impôs a todos nós. E devemos exercitar. Veja, ao mesmo tempo, ele fala assim, eu tenho credenciais, eu estudei, e eu sei que o Senhor colocou sobre nós esse ímpeto, essa disposição em estudar e conhecer. Veja, a minha introdução parece até paradoxo. Ele disse, meu pastor, o senhor falou de conhecimento. Ele disse, olha, vamos perceber aqui qual é o conhecimento enfadonho e que nos destrói. Mas devemos entender que Deus nos deu habilidade para nos esgotar em buscar conhecer tudo aquilo que está diante de nós. Debaixo do sol, cansativo, né? Não apenas aquilo que eu vejo de forma horizontal, mas aquilo que vejo de forma vertical. Senhor, nos deu o ímpeto de buscar cada vez mais conhecimento. Por isso vai ter com a formiga o preguiçoso. E eu quero te desafiar a voltar a ler as Escrituras. Porque hoje sabemos menos do que um católico nos anos 70. Veja que nível chegamos, porque vivemos agora de emoção por emoção, e a lei ela mata, e vamos deixar de lado, as escrituras para quê? Estamos na graça, e você vê cada vez mais o show pirotécnico. As músicas são mais repetições do que palavras que vão ser cravadas em nossos próprios corações. E as nossas crianças entram e saem do culto apenas dizendo aleluia, aleluia, e não sabem qual é o motivo da nossa alegria. Que Deus tenha piedade de nós. Não é fácil labutar, parar, estudar, mas Deus colocou diante de nós isso.
O próprio Paulo fala a Timóteo, fadiga em ler, olha as Escrituras. Não é fácil, queridos, mas essa semana chegou para mim esse livro, Em Defesa da Fé, em Defesa da Família Cristã. Ele foi publicado agora em português e ele trata sobre a restauração do culto infantil dentro de casa, do culto doméstico. Amados irmãos, esse livro consegue ser lido em um mês, lendo apenas 3 páginas. Mas você sabia que o cristão presbiteriano lia desse livro aqui, um livro desse por semana? Hoje a gente não consegue ler um livro desse por mês. Quanto mais as Escrituras. Não é um desafio, né? Para todos nós. E aí como é que vai ser as próximas gerações? Se os nossos filhos não veem a gente se esforçando em ler e estudar. Por isso, diante de nós está esse grande desafio. Veja o que diz o verso 14 e 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição do espírito, ou correr atrás do próprio vento. Atentei para todas as obras debaixo do sol. Salomão não fala aqui de coisas abstratas, mas é de realidade, tá? Então, aquela ideia, já escutou? Ah, o pastor fulano é muito teórico, eu sou da prática. Mas aqui estamos diante de grandes cozinheiras que, se você assim, eu sou da prática, joga a quantidade errada de açúcar. Ou falta no trigo. E você vai comer nem vou dizer nem paçoca, mas um bolo solado e não fofinho. Veja, amados irmãos, o bolo saboroso não é fruto só da prática, mas antes de tudo de seguir rigorosamente a receita, bem como os ingredientes. Meu pai gosta de fazer torta, né? E quando a gente chega lá, tá bom, bota aí 2 manteigas e bota 2 Claybon. Isso não é manteiga não, filho. Isso aí, não vou fazer esse bolo com essa manteiga, com essa margarina Claybon. Tem que ser, na época era manteiga Regina, que vinha daquele de tablete que abria, parecia um chocolate. Eu digo, nossa, pai, é essa. Ou seja, essa ideia de que, não, eu sou da prática, amados irmãos, não cola. Nós somos da seita do livro. Você sabia disso? No passado eram chamados assim. Porque enquanto o católico ia para a igreja atrás apenas de uma tradição, nós íamos com a Bíblia debaixo do braço. Lá vai o pessoal da seita do livro. Ou seja, ele está olhando para tudo isso aqui e disse, eu tenho atentado para tudo que está debaixo do sol. O que vou apresentar não é fruto de uma teoria abstrata, como alguém pode dizer por aí, pensando sobre o que é família, que os filhos não precisam de disciplina. Aí quando você pergunta e olha para a pessoa, nunca teve um filho, nunca foi avó. Porque se ela tivesse 2 crianças, uma de 3 e uma de 2, e desse um brinquedo, ela ia perceber que o coração do homem é corrupto. Porque aí a briga acontece. E se você entregar 2, um para cada um, aí o outro diz, mas eu quero aquele do meu irmão. E aí você percebe, filho, vocês foram criados juntos. Ou seja, o mundo aí fora inventam teorias sobre família, sem nunca experimentar ou vivenciar o que é a própria família, o que é o próprio casamento. E há uma mudança da própria linguagem, da própria teoria. Você acha que o movimento LGBTQI+, ele cresceu primeiro na prática? Não, na teoria, mudando conceitos.
Por exemplo, o conceito do amor. O que é o amor? A Bíblia nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Opa, Deus é amor. Então, se Deus é amor, o que é que esse Deus diz sobre amor? Ele diz: aquele que não guarda os meus mandamentos, ele não me ama. Opa, amor é o próprio Deus revelado no exercício do seu mandamento. Mas aí, esse movimento que quer destruir ou transformar a sociedade, diz: o que é amor? Não, amor é você se inflamar um com o outro dentro da sexualidade, sem respeitar gênero, idade, credo ou local. Isso é que é amor. E hoje, se você tiver alguma coisa contra isso, você tem um discurso de ódio. Você percebe que tudo começa lá no conhecimento, na teoria? Se a gente esquecer e não encher da nossa mente da palavra de Deus, isso vai acontecer conosco. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é de se, eu estou vivendo a tua palavra por aí. Depois você não tem a palavra, viver o quê? O vento. E é por isso que é olhar e buscar esse conhecimento sem Deus, é correr atrás do vento. Não enche, não há nada. É só palavra jogada ao próprio vento, que passa. Sentimos, mas não abraçamos. E aí, amados irmãos, literalmente é como fumaça, como espuma. Salomão está dizendo que se vamos construir alguma coisa debaixo desse sol e Cristo não for o alicerce, a palavra que se fez carne e que habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, tudo passará. E isso deve reorganizar a nossa própria mente. Porque, queridos, se não for assim, a gente vai continuar vendo as dificuldades da vida, como vemos no verso 15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser cortado, ou calculado, como vemos aqui. Essa é a realidade do mundo do verso 15. Ele olha para as coisas e diz assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Veja, 1992, tente, invente, faça 92 diferente. E a gente estava fazendo a pedra fundamental aqui. Mas estamos hoje aqui ainda de pé, porque Cristo habita em nós. E a sua palavra não passa. Pode o mundo passar, pode a relva secar, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Muitos já passaram por esses bancos, mas estão vivos na presença do Senhor. E por isso na ceia a gente tem que lembrar, não é uma celebração só da nossa igreja, é uma celebração da igreja de Cristo. Não é só uma adoração nossa, mas dos patriarcas, dos reis fiéis, dos profetas, discípulos, missionários, mulheres dedicadas da SAF, que já passaram por nós, mas estão vivas e vivos diante de Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa noite fria, eu cheguei do lado da minha esposa e falei assim: quem vai partir primeiro? Aí ela falou: espero que seja eu. Eu não vou suportar você ir primeiro. Mas a gente consegue falar desse momento com suavidade, porque deitamos olhando um para o outro. Amor, eu não sei o que será o futuro,
mas o nosso Redentor vive. E ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Acalme o seu coração, sabe? Acalme o seu coração. Quando olhamos para qualquer conhecimento sem Deus, é só desesperança. Pegue o seu último exame e bote dentro do ChatGPT. Meu Deus do céu, meu taxa de glicose, sangue, o colesterol. Senhor, tem misericórdia, é tanto pino aqui e tal. E tome um estente de um lado e do outro. O que será? E tome o polivitamínico, vai testar de novo. Eita, agora é o rim que está segurando agora a ureia. Senhor, tem misericórdia. Você, amados irmãos, você vai enriquecer o seu médico, mas ele não vai trazer paz ao seu coração. O que traz paz ao nosso coração é entender que, apesar das nossas taxas, apesar da condição do nosso corpo, o nosso espírito se refaz e cresce todos os dias na conformidade de como ele é. E a vereda do justo é como o sol que vai nascendo e vai brilhando até chegar o dia perfeito da glória do nosso Deus. Aleluia. Não estou dizendo aqui para você abandonar o cuidado com o corpo, mas eu quero dizer para você, amor, eu estou indo fazer os exames, mas independente dos resultados, a minha segurança está no Senhor. Porque uma coisa é certa, quem garante para você que só porque a irmã fulana está passando pelo câncer, que ela vai primeiro do que você? Só para que os irmãos possam ter uma ideia, o pai da minha sogra, ele tinha tido um AVC, já tinha 86 anos, já tinha tido 3. Cada AVC que ele ia tendo, ele ia perdendo cada vez mais os movimentos. No último, ele estava em cima de uma cama, comia, olhava, e aí a minha sogra fez uma oração que eu lembro, eu acho que foi perto do Natal e do Ano Novo. Ela falou assim: Senhor, foi muito bom estar com o papai. Foi muito bom, Senhor. Que o Senhor nos ajude a aguentar a partida dele. A minha sogra estava orando naquele ano. Era dezembro. A minha sogra morreu em março. E o pai dela ainda estava vivo. Ela teve Guillain-Barré por causa de um estresse no próprio trabalho. E esse é uma doença autoimune que tenta desligar o próprio sistema nervoso para ela parar. E foi desligando, perdeu os movimentos, todo, parou, foi para a UTI, um mês de UTI, parando tudo até parar o sistema respiratório e tudo. Ou seja, queridos, a vida é um sopro e um vapor, se não for alicerçado no Senhor. Nossa, até rimou. A vida é um sopro e um vapor, se não for alicerçado no Senhor. Então, você pode fazer planos, mas não sabemos. Sabe, nessa jornada como pastor, o que mais me marcou não foi quando eu preguei para pastores, em um presbitério muito conhecido em Recife. Apesar que eu achava que seria. É tanto que eu refiz o sermão várias vezes, e preocupado, e eram meus professores, eu já pastor já. E aí um pastor com 70 anos, ele falou assim: e aí, pastor Jonas, você está preparado? Aí eu falei: olha, eu já repassei novamente o sermão. Ele disse: não. De teologia eu sei, mas quanto tempo você já passou em oração? Ele disse: eita, reverendo, não. Você está faltando um dia para pregar, era num congresso. Passa esse dia apenas orando. Ou seja, a gente sempre quer mostrar para o mundo que o mais forte é o quanto a gente pode entregar. Aí você mostra a sua força, na sua entrega. Mas eu vou dizer para você, a sua força está enquanto você consegue apanhar e continuar na luta. Foi quando eu estava fazendo um velório de um garoto de 17 anos, filho único,
de uma mãe que esperava por 20 anos um filho, depois de 3 tentativas de inseminação artificial, ela teve o seu bebezinho, mas com 17 anos ele partiu num acidente de carro. E eu tive que fazer o culto fúnebre e dizer para aquela mãe que Deus estava no controle e tudo ia ficar bem. E naquela hora, o que o Espírito Santo me lembrou foi sobre todos os 17 anos que aquela mãe pôde estar do lado do seu filho. Aí eu falei: Senhor, muito obrigado. O grande desafio é o tamanho das nossas lutas, as nossas cicatrizes. É você olhar para o marido e dizer assim: poxa, eu nunca imaginei isso, que ele poderia fazer isso comigo, e mesmo assim está do lado dele. É você passar, homem, e sem poder tocar na esposa por 1, 2, 3 anos. E a esposa diz: eu tenho um nojo dele, pastor. Não é que ele não tomava banho, ela era uma repulsa. E por 3 anos aquele homem ficou do lado dela. E no Senhor eles superaram tudo isso. E ele disse: pastor, não é o quanto eu entrego na igreja, é o quanto eu já consigo apanhar e continuar na igreja. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Porque, queridos, o mundo nos oferece caminhos tortuosos, mas só em Cristo teremos a clareza da vida. E o verso 16 e o verso 18. Veja o que diz o verso 16. Disse comigo, ou em outras traduções, cheguei a alcançar grande sabedoria. Passei sobre todos em Jerusalém, não há nada que seja acrescentado. Verso 17. Apliquei-me de coração a conhecer a sabedoria e conhecer todas as loucuras do mundo. Não é um estudo apenas pelo estudo, mas quando me deparei, também isso era correr atrás do vento. Ou seja, pode ser que no meio do caminho, esse nosso gás, essa nossa disposição em servir a Deus, se a gente esquecer da simplicidade que há em Cristo Jesus, isso pode se virar a correr atrás do vento. Ou seja, muitas vezes nós entramos no seminário, e aí eu quero dizer para você, seminário não forma pastor, ele ajuda, ele traz conhecimento. Quem forma pastor é outro pastor, do lado, visitando junto, indo em cultos juntos, fúnebres, visitando o hospital junto. É um pastor que forma outro pastor, é um presbítero que forma outro presbítero, é uma cozinheira de mão cheia que forma outro. Não são as receitas jogadas ao vento, mas é o labutar, é o servir, é perceber que muitas vezes, para estar na SAF, numa programação às 19, às 2 da tarde a gente está lá embaixo na cozinha. É isso que forma a gente. Mas se a gente fizer tudo isso e em algum momento se esquecer da simplicidade que há em Cristo Jesus, é como se ele estivesse dizendo aqui: você vai voltar a correr atrás do vento. Educação de filho é algo virtuoso, mas sem Cristo é algo penoso. Amados irmãos, cozinhar para a SAF é uma bênção, mas se não for no poder da oração, é enfadonho. E no final, quando todo mundo for embora e não falar um muito obrigado, você vai sentir um vazio profundo, porque você correu atrás do vento. Por isso, na próxima vez que você vier ser escalado como diácono, ou estar aqui como um presbítero, que possamos andar no meio da igreja com passos de maturidade. Eu faço isso pelo que Cristo já me entregou. É por Ele. Não pensemos, amados irmãos, o desafio da Eunice aqui na frente, tentando estudar para o próprio texto, para ensinar.
e dizendo: Senhor, que eu não esqueça de nenhum dos detalhes que está dentro dessas páginas. Porque eu estou citando ela. Isso acontece comigo com 45. Imagina ela com quase o dobro da minha idade. Quando eu olho para o rosto do irmão, eu disse: quem é esse irmão mesmo? Ai, é o Pedro. Ou seja, se a gente não for na força, e aí alguns falam: pastor, o senhor está pregando bem porque o senhor quer impressionar a quem? Pastor, o senhor quando prega parece até que está em campanha. Não, pastor, por que tanta alegria e entusiasmo? Será que em 2027 isso vai diminuir? Será que isso é um fogo de palha? Queridos, eu quero dizer para vocês, não é pelo que vai vir. Eu faço pelo que o Cristo já fez por mim. Você entende, amados irmãos? Todos nós devemos ser motivados naquilo que já está em sua palavra. E é conhecendo essa palavra, essa verdade, que encontraremos o caminho. Eu sei que é difícil, porque parece que algumas vezes a gente vai estar sozinho. E Deus vai permitir isso, tá? Para que você não se apoie nem no seu marido, nem na criação dos seus filhos, nem na vovó, nem na mãe. Você já percebeu que tem vezes que você liga para todo mundo, então assim, não dá. Eita, Senhor. Aí você, meu Deus, quantas vezes eu fazia isso orando e eu me esqueci. Senhor, tem piedade. E o Senhor vai dizer para você, como fez com os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, para que, depois de preparar, onde eu esteja, estejais vós também. Eu sei que no meio da aflição, você pode ser como um Tomé. Senhor, então nos mostra esse caminho. Nos mostra então. Há tanto tempo estou entre vós, e vocês me perguntam: que caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, o mundo aí fora procura, através do conhecimento, um caminho, mas nós temos o caminho. O mundo aí fora procura uma verdade, mas só nós temos a verdade. O mundo aí fora quer no conhecimento encontrar vida, mas essa vida já nos encontrou. Louvado seja o Senhor, o Deus de toda a vida, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nessa jornada, Senhor, muitas vezes queremos esconder o nosso sofrimento atrás de conhecimento vão. Não é na nossa preparação física, não é como educamos os nossos filhos, não é o conhecimento pelo conhecimento que vai dar o sustento, mas o nosso sustento vem do Senhor. Pai, muitos entre nós já perderam marido, esposa, filhos, e dói, Senhor. E queremos nos ocupar com tantas coisas e esquecemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos que a coisa que temos mais precioso ou preciosa em nossas vidas é o Senhor. Pai, resgata-nos
para Ti que voltemos à simplicidade do Evangelho, porque aprove a Deus, pela sua graça, nos dá Cristo, sabedoria de Deus, misericórdia de Deus. Nos dá ao longo de hoje, que é o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor, que possamos reunir os nossos filhos à mesa, e não para celebrar apenas uma copa, mas celebrar ao Deus das nossas vidas. E é por causa das suas misericórdias que estamos de pé, e é por causa da sua fidelidade que nos alegramos, porque o Senhor voltará para nos buscar e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O sol não mais nos arderá a pele, nem o frio doerá em nossos ossos, pois estaremos eternamente com o Senhor. Luz de luz, Deus de Deus. Em nome de Jesus, estamos gratos, ó Deus, por essa palavra encorajadora. Estamos gratos porque olhamos para o mundo com uma luz da Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, você que nos acompanha, espero que você esteja aqui no próximo domingo. Um grande abraço e que Deus os abençoe.